Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo, que Deus te abençoe. Um abraço. Muted. There you go. You look amazing. Vocês todos estão bonitos demais hoje. It's good. I'm glad that some of you said, "Yeah, I think so. I do." Alguns de vocês falaram assim, eu acho que sim, acho que eu tô. I was here March last year, Ano passado eu vim aqui em março. and so it's been over a year since Então I've já been faz back, mais de um ano que eu vim since aqui. I've been to Volta Redonda, Mais de um ano que eu estive em Volta Redonda. and so I am very grateful to be here today with you. Estou muito grato por poder estar aqui com você hoje. I feel privileged to be able to share the Word of God with you, Para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra de and Deus I com need você. you. I need you to know something. E eu preciso que você saiba de algo. You may feel like you know. In a crowd, you can feel somewhat lost. Às vezes na multidão você pode se sentir meio perdido. But it's important you understand that God sees you, Mas é importante que você entenda que Deus vê você and He knows you. e que Ele te conhece. He sees all the good, the bad, and the Ele ugly, vê tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é feio a seu respeito. but He still loves you. Mas Ele mesmo assim ainda te He ama. cares deeply for your Ele life, se amen? importa profundamente pela sua And vida. Amém? so, I don't know if you're new or visiting Não sei se church, você é novo, se você está visitando, but we're glad to have you here mas today. nós estamos muito felizes que você está aqui We're so hoje. grateful you've come in this Somos morning. muito gratos porque você veio até aqui hoje de I manhã. think Pedro just mentioned that we have a church in Australia, Eu acho que o Pedro acabou de falar que a gente tem uma igreja na Austrália, Capella, Chapel, Capela, Australia. chama Chapel, né? 2012, September the 9th A was gente our começou first a nossa service. igreja em 2012. As a matter of fact, next Sunday is our 7th birthday as Para a falar a church. verdade, no domingo que vem a gente faz 7 anos como igreja. And since then, we've planted 4 churches on the Gold Coast where we Desde live. 2012 a gente plantou 4 igrejas lá em Gold And Coast. then we also helped plant Capella E 3 aí years nós ago. ajudamos a plantar essa igreja aqui 3 anos And atrás. so whether you realize or not, Então, se você percebe isso ou não, there's a bunch of people in Australia that pray for you tem um often. monte de gente na Austrália que ora por vocês constantemente. You may never see them or meet them, Talvez você nunca conheça eles, talvez você nunca veja eles. but they pray for you and we care about you. Mas a gente ora por vocês e a gente se importa por vocês. And so I'm going to preach the word of God. Então, hoje eu quero pregar um pouquinho da palavra. How good is that? É bom isso, né? Are you alive? Tá todo mundo vivo aí? I like staring at people. It's good fun. Eu gosto de encarar as pessoas assim, é engraçado. It's one of my points in my message today. É um dos pontos que eu vou falar na mensagem hoje. Anyway, I don't think I've met most of you. I've been married 21 Eu years. acho que eu não conhecia a maioria de vocês, então só para vocês saberem, eu sou casado há 21 anos. I was going to say September the 19th next month, but we're in September. Nós já estamos em setembro, eu ia falar setembro mês que vem, mas já é setembro, né? September the 19th, 21 years of marriage. Nesse mês eu faço 21 anos de casado. I have 3 children, Tenho 3 filhos. 12-year-old, 14-year-old, and Tenho 16-year-old. uma filha de 12, um filho de 14 e uma filha de 16. So I have teenagers. Então eu tenho filhos adolescentes. Isn't that crazy? Não é loucura isso? I've been married 21 Faz years. 21 anos que eu sou casado. That's É crazy. loucura isso. Because I look about 20 Porque years eu sei que old. parece que eu tenho uns 20 anos de idade só. That's where you say amen, É aí que você preacher. fala amém, entendeu? And I love Jesus Christ. Eu amo Jesus, eu amo Gave my Jesus. life to him when I was 17 Eu years of entreguei minha age. vida para ele quando eu tinha 17 anos de idade. Went into full-time ministry at the age of 22. Quando eu tinha 22, eu entrei para o ministério em tempo And integral. I'm now 43 years young. E hoje eu tenho 43 anos de idade. And I'm more in love with Jesus now E hoje eu sou mais apaixonado por Jesus than I was when I first met do que eu him. era quando eu conheci ele And primeiramente. so me being able to preach the word of God Então, para mim, poder pregar a palavra de Deus is something I deeply honor and treasure. é algo que eu honro muito. I never grow tired Eu nunca fico cansado of disso, the privilege do to privilégio be able to share the word de of poder God. compartilhar a palavra de So Deus. with that in mind, I'm going Então, to pray for com isso em us. mente, eu quero orar por nós. And my prayer is just going to concur with all the prayers E that have a been minha prayed. oração provavelmente vai ser muito igual à sua oração. Jesus, we thank you. Jesus, nós te agradecemos. We love you this morning, Nós Lord. te amamos. Thank you for your grace. Obrigado pela sua graça. Thank you for your patience Obrigado towards pela sua us. paciência conosco. Holy Spirit, I pray Espírito Santo, eu oro that you captivate our para que o Senhor minds, cative a nossa mente, captivate our hearts. cative o nosso coração. Lord, some of us are
stressed out from the previous Alguns de week. nós talvez estejamos estressados da semana Some of passada. us may be consumed with our week coming ahead of us. Alguns de nós talvez estejamos ansiosos pela semana But que vai Lord, vir. grip our lives Mas nós te pedimos que o Senhor tome so conta da that you nossa can vida. speak to Para que o us, Senhor possa falar conosco. so that we may change. Para que nós sejamos transformados. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. Amen. Amém. In the book of Acts, No livro de Atos, chapter 3, capítulo 3, verse 1, versículo 1, all the way through to verse 10. até o versículo 10. I'm going to get Pedro to read O this Pedro out. vai ler essa passagem para Acts você. chapter 3, Atos capítulo 3, verse 1 do versículo 1 through to verse 10. até o versículo And 10. when Pedro reads this, I'm just going to extract a couple Quando, of things quando Pedro acabar de ler, eu vou falar de algumas coisas desse texto. that I think will help us, E eu acredito que essas coisas vão nos ajudar help us live at greater levels with Christ. a viver num nível mais profundo com Jesus. Help us live with more influence. Vão nos ajudar a viver com mais influência. To help people see Jesus Vão nos ajudar as pessoas a verem Jesus for who he really is. por quem ele realmente é. The King of Kings, O Rei dos Reis, the God of the o universe, Deus do the universo, lover of our souls, o amante das nossas the almas, only one that can save o único que us, pode nos salvar, the only one that can redeem o our único que lives. pode redimir as nossas So vidas. we're going to read this scripture Então eu quero ler essa passagem and then we're going to talk about it. e aí Amen? nós vamos falar sobre essa passagem, amém? Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 1 até o 10, diz o seguinte: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pretty amazing story. Essa história aqui é incrível. There's a miracle that has taken O place. milagre que acontece nessa história. But Peter's interaction with the crippled Mas a beggar, interação de Pedro com esse aleijado the last 4 or 5 weeks, it's been penetrating my heart. é algo que nas últimas 4 ou 5 semanas falou comigo de uma maneira diferente. As I've read over this scripture recently Recentemente eu li essa passagem and been meditating on this scripture that we just read, e eu fiquei preso meditando nessa passagem. it's been impacting my life in a É uma new way. passagem que está impactando a minha vida de uma maneira diferente. Because I've read this story 1,000 times. Porque eu talvez já tenha lido essa história aqui 1000 vezes. But how many know with the word of God, Mas the quantos Bible, aqui sabem que com a palavra de it's Deus, very clear in Hebrews chapter 4 verse 12. é muito claro em Hebreus capítulo 4, quando a that palavra diz the word of God que a própria palavra, is living and active. ela é viva e ativa. It's sharper than any two-edged Ela é sword. mais afiada do que uma espada de 2 gumes. The word of God A palavra de Deus, is alive. ela é viva. So you can read something in the Bible. Então você pode ler algo na Bíblia, You could read it 100 times. você pode ler 100 vezes, You could read it 1,000 você pode ler times. 1000 vezes. But then the next time you pick the Bible Mas up, aí na próxima vez que você pegar a you read Bíblia, the same thing, você lê a mesma but coisa. then the Holy Spirit has a way of O revealing Espírito something Santo to tem um us. jeito de revelar algo para nós. The reason that is E a razão por is que isso is acontece because the Bible is not an ordinary book. é porque a Bíblia não é um livro qualquer. It's alive. É um livro que está vivo, It's active. é ativo. Does that make sense Faz this sentido morning? isso para você? For some of us that read novels, Para alguns de nós que leem novelas, novels are good to read. as novelas e romances são boas de ler. You know, they're interesting stories. São histórias interessantes. But if you read a novel Mas se você ler um romance once, uma vez, you may get a good idea on what the book's about. talvez você já tenha uma boa ideia do que o livro trata. But you read that novel twice, Mas você lê o romance 2 vezes, you read it 3 times, você lê 3 vezes, maybe 4 times, talvez 4 you vezes. now know every plot in the book. Você já sabe todas as partes do livro. You know every character. Você conhece todos os You know personagens. what's going to happen at the end. Você sabe o que vai acontecer You no know fim.
fim. every story in Você between. conhece todas as histórias no meio. But there's something about the Mas Bible. tem algo diferente na Bíblia. Has anyone noticed Você this? está entendendo isso? That you can read Que something, quando você pode ler, but then the Holy Spirit can e reveal aí o something Espírito to Santo you. revela algo diferente para você. Because it is alive. Porque é uma palavra que está It viva. is not some boring novel. Não é um romance chato de The ler. Bible is powerful. A Bíblia é poderosa, It is living é viva and it is active. e é ativa. This is why É por isso today, que hoje, obviously we have time zones. talvez a gente tenha time zones. Time zones. Time Fuso horário, a differences. gente tem fuso horários diferentes. Like in Australia Na right now, Austrália, por exemplo. it is it's 12 p.m. in the evening. Na Austrália é meia-noite agora. They've actually just gone into Monday. Eles acabaram de começar a segunda-feira But deles. today, Mas hoje, as in for us right now, aqui no Brasil, for those in Australia yesterday, na Austrália era ontem, and those in America, aqui na América, all over the world, no mundo inteiro, there are thousands of preachers tem milhares e milhares de pessoas pregando, speaking on the word of God, pregando a palavra de Deus. but no one's been able to exhaust the word of God. E mesmo assim, ninguém conseguiu exaustar a palavra de People Deus. have been doing this for generations. E as pessoas fazem isso por gerações e gerações. Does that blow your mind? E isso é um negócio que deveria expandir a nossa Every mente. week, Pedro will get up here, Toda semana o Pedro vem aqui, or whoever else is ou going to seja lá share the quem word for of que vai God. pregar. But you cannot exhaust the E word não of tem como God você acabar com os recursos da palavra because de it is Deus. alive. Porque está viva. It is A living. palavra de Deus é viva. It is A active. palavra de Deus é ativa. And so this is one of those stories. Então essa é uma das histórias I've read it 100 times, que eu já tinha lido mais de 100 maybe vezes. 1,000 Talvez times. 1000 vezes. But as I've meditated on it, Mas nessa semana eu meditei God has started to speak to me afresh from it. e Deus falou comigo de uma maneira nova. Because I can see our human nature in this Porque eu story. consegui ver a natureza humana nessa história. Peter really only spoke 2 sentences Na verdade, Pedro falou pro mendigo duas to the man frases. that was a crippled beggar. Ele falou pro mendigo que era aleijado duas But frases. both those sentences Mas essas duas frases are both powerful and profound. são frases poderosas e profundas ao mesmo And they're tempo. deeply significant for you and I today. E elas são extremamente significativas para mim e para And I você want to hoje. talk about those 2 sentences. E eu quero falar sobre essas duas frases só. Are you ready this Estão morning? preparados? Are you ready this Estão morning? preparados? Here's the first thing. A primeira coisa. In Acts chapter 3 verse 4, Atos capítulo 3, versículo 4. Peter and John, Pedro e João, they say to this crippled beggar, eles olham pro mendigo e dizem o seguinte: "Look at us." olhe para nós. First statement he makes. Primeira frase que ele fala. He says, "Look at Ele fala: us." olha para nós. Peter and John, Pedro e João, they first fix their eyes on the crippled beggar. a primeira vez que eles passam, eles olham pro mendigo aleijado. But then Peter makes this statement to him. Mas aí Pedro fala com ele essa frase: I want you to look at us. eu quero que você olhe para nós. This is very profound. Isso é profundo isso. This is very impacting for this crippled beggar. Para o mendigo, isso daí é muito impactante. Because it's very important to understand something. Porque é importante a gente entender o seguinte: This is a big deal. uma grande coisa que ele está fazendo aqui. What Peter has said to this crippled beggar, O que Pedro falou para o mendigo, look at us. quando ele diz olha para nós, This is a big deal. é um negócio fantástico que às vezes passa despercebido. Why? Por quê? Well, you have to understand the Você context. precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui. Beggars are usually full of shame. Os mendigos, normalmente, eles tinham muita vergonha. Beggars were the worst of the worst. Os mendigos eram os piores dos piores daquela The sociedade. lowest of the low. Eles eram os menores dos menores. Beggars were looked down on in life. As pessoas olhavam para eles com um senso didn't- de desdém. They came from no privilege. Eles não tinham privilégio nenhum. They were the scum of the earth, if you like. Eles eram o resto da They terra. really had no dignity. Eles não tinham dignidade nenhuma. This guy had to be carried every day to Esse the cara tinha que ser church. carregado todo dia para a igreja. And he would sit at the door. E ele sentava na porta And he would look at the ground. e ele olhava para o And chão he would hold his hands up like e this. levantava a mão dele assim. He was expecting to receive something E ele from esperava people. receber algo de quem passava ali. But this day, Mas nesse dia, something was going to change in his life. alguma coisa estava prestes a mudar na vida This dele. day, something was going to be different. Nesse dia, alguma coisa ia ser diferente. And it first of all started with this E statement. começou com essa frase. Because Peter Porque Pedro olha para ele gives this man some dignity. e entrega para ele uma And dignidade. says to the man, E ele fala para o homem o seguinte: I want you to look at us. eu quero que você olhe para nós. In other words, lift your vision. Em outras palavras, levanta a sua visão. Lift your sight. Levanta a sua vista. Because this man was used to looking at the ground. Porque ele estava acostumado a olhar para o He chão. was used to being filled with his shame. Ele estava acostumado a ser cheio de All vergonha. he could see was his natural A condition. única coisa que ele conseguia ver era a condição natural dele. But Peter looks at him Mas Pedro olha para ele and says, Yo,
Fala, olha aí pra mim. This is my Australian Essa é a minha version. versão australiana. Yo, Ei, amigo. ô amigo, I want you to look up for a minute. eu quero que você olhe aqui pra mim por um I minuto. want you to look at me. Eu quero que você olhe pra mim. I want you to look at my friend John. Eu quero que você olhe pro meu amigo João. Because Peter is about to tell this guy Porque something Pedro estava prestes a dizer algo pra that ele is going to change his life que ia mudar a forever. vida dele pra sempre. Isn't it amazing though Não é incrível that we often avoid eye contact? que a maioria das vezes a gente evita olhar olho no olho. People are good at avoiding eye contact. As pessoas são boas em evitar olhar olho no You olho. know, it's easier that way. É fácil assim. It's easier not to have to look at this guy. É muito fácil não ter que olhar pra esse cara. Have you ever seen someone that's in that condition? Você já passou por alguém que estava nessa condição? I've been up and down Brazil. Eu já viajei no I've Brasil been to inteiro. favelas. Eu já estive em I've várias been to favelas. places like Africa. Estive em lugares igual na África. I've seen poor people. Eu já vi pessoas It's muito pobres. easier not to look at them. É muito mais fácil não olhar para eles. It's easier not to make eye contact. É muito mais fácil não fazer contato visual com Because eles. when you make eye contact with Porque quando someone, você olha olho no olho de alguém, it creates this intimacy with people. você acaba criando uma intimidade com as pessoas. But when you don't look at someone, Mas quando você não olha, you don't have to think about their condition. você não precisa pensar na condição deles. It's easier for us to hide our lack of compassion. É fácil para a gente esconder a nossa falta de You know, compaixão. we can easily just say, well, they're on drugs. A gente pode só pensar assim, o cara é they drogado. probably drink a lot of alcohol. O cara é viciado, o cara é And bêbado. it's easier for us to judge somebody. É fácil pra gente julgar alguém. But it's hard when you have to look at someone. Mas é difícil quando você tem que olhar alguém no olho. So Peter and John look at this man, Então Pedro e João olham para ele. and then they ask him to look at them, E aí eles falam para ele, olha para mim. because he wants to connect with this human Porque ele being. quer criar uma conexão com esse ser There's humano. something powerful about when you and I make eye contact. Tem algo poderoso a respeito de fazer contato But I visual com as find a lot of pessoas. people don't Mas- like to make eye contact. Mas eu percebo que tem muita gente que não gosta de Oh, thank fazer you so much, contato Sergio. visual. Sergio, you're a good man. Você é um bom Sergio homem. cooked some churrasco yesterday. Ontem o Serginho fez churrasco para nós. Churrasco Dio, Gloria Deus. And man, that was good. Muito, muito bom. See, não fala português. You're a good man, Sergio. Did you tell him that? Yeah. No, you didn't. Yeah, I did. What? Did you look at him? No, I did. You know, got when you it. think about when you look at Quando- someone, Quando você olha para alguém, it can be quite powerful. pode ser um negócio But I've poderoso noticed isso. something about adults. Mas eu percebi nos adultos, We often principalmente. don't like to look at people. Geralmente a gente não gosta de olhar no olho das Now, pessoas. don't get me wrong. Não me entenda mal quando eu It can digo get isso. weird too when you look at someone too long. Pode ficar meio esquisito se você olhar para alguém por muito tempo. assim. But you know how Peter said to this guy, "Look at us." Mas quando Pedro falou para esse cara, olha para mim, You know, beggars, if they had done something like this, os mendigos, se ele olhasse para alguém assim they would desse jeito, often get abused by people. eles normalmente seriam abusados pelas But there is pessoas. something profound about looking at somebody. Mas tem algo mais profundo quando a gente olha alguém no olho. Because you see, if I come over to Marcelo, Porque se eu chegar no Marcelo, por exemplo, this guy is a good man. o Marcelo é um bom You know, rapaz. if I see Marcelo, if I look him in the eye, Se eu olhar no olho dele, isn't it amazing? See, he's looking at Pedro and é he que looked ele back tá at olhando pro me. Pedro, mas ele tem que olhar pro Dan. Because there's something about human nature Porque tem algo na natureza that doesn't humana like to look people in que the não eye. gosta da gente olhar But olho no Peter olho. does something very, very powerful Mas that day. Pedro faz um negócio poderoso naquele Because he dia. wants this man to know Porque ele quer que o cara saiba that there is a plan that God has que for tem his um plano life. que Deus tem na vida dele. There is a purpose for Tem um this man's propósito life. para a vida daquele cara. Most people didn't look at him. A maioria das pessoas nunca olhou para I ele. want to encourage you in your life. Mas eu quero te encorajar na sua You see, vida God has given you an eye to see people. a entender que Deus deu para você a habilidade de olhar para as But pessoas. too often we can just walk past Mas situations. muitas vezes a gente esquece isso e não olha para a Because it situação das becomes pessoas. uncomfortable for Porque us. fica desconfortável para We nós. don't want to see that thing. A gente não quer ver essas We don't want to coisas. see the condition of A the gente não human quer ver a race. condição da raça humana. But when you and I look, Mas quando eu e você olhamos, something happens in our lives. algo acontece na nossa vida. You see, I believe Peter wanted this man. Eu acredito que Pedro queria que esse homem He said to him, "Look at us." olhasse para ele, porque ele But falou, it's olha para important nós. to note that they looked at him first. Mas é importante perceber que antes dele They pedir para ele weren't- olhar, they eles weren't- olharam para They ele. were not going to hide away from this guy. Eles não iam se esconder desse Because it cara. would have been easier to walk in Porque church. é muito fácil entrar na igreja. just keep walking. The guy's over É muito here. fácil só ignorar o cara aqui e entrar na igreja. Well, I've got to get in church. I've got to preach. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso pregar. But Peter doesn't do that. Mas Pedro não faz isso. He stops, and John, they look at this man. Ele para e ele e o João olham para esse But then cara. they tell him to look at them. E eles falam, olha para nós.
Because I believe in that moment, Eu acredito que naquele momento, Peter was saying to this young man, Pedro estava dizendo para esse mendigo, there is a call of God on your life. tem um chamado de Deus na sua vida. Something is going to happen in you today. Algo está prestes a acontecer na sua vida. And this is how I believe God wants us to see E eu acredito life. que Deus quer que a gente faça da mesma maneira. You see, Peter and John wanted that interaction. Pedro e João, eles queriam aquela interação. They asked for this interaction. Eles pediram por essa interação. They treated this beggar as a divine image bearer of God. Eles trataram o mendigo aleijado como alguém que carregava a imagem de Deus. Isn't that amazing? Não é incrível isso? They looked at this man Eles olharam para esse because they homem could see the image of God. porque eles conseguiam ver a imagem de And they Deus ali. treated him the way that God had E eles created him. trataram ele do jeito que Deus He was criou a eles para tratar human ele. being first. Ele era primeiro um ser humano. Amen. Amém? And I know as Peter stared into this man's eyes, Eu sei que Pedro olhou para os olhos dele something of the heart and the nature of Christ e ele viu algo que tinha a ver com a would have natureza de filled Jesus. Peter's heart that day. E aquilo encheu o coração de Pedro. Even coming over here on the plane, Mesmo no avião, quando eu estava vindo para cá, I flew out Friday. eu vim para cá sexta-feira. And when you fly from Australia, you leave Friday, but you arrive Mas quando Friday. você sai da Austrália, você sai de lá na sexta-feira, viaja o And dia inteiro e chega aqui na mesma At, sexta-feira. at the airport, E aí no aeroporto, I ran into a guy who was actually Brazilian. eu acabei encontrando com um cara que era brasileiro. Because I knew he was Brazilian because he spoke Portuguese. Eu at the sabia que ele era airport. brasileiro porque ele estava falando português. He was saying goodbye to a friend. Ele estava dando tchau para um amigo. So he was in front of me in the line. Ele estava na minha frente And na I said, fila. amigo, Eu falei, amigo, you are from Brazil? você é do Brasil? He said, yeah. I said, Ele "You falou assim, eu fala sou brasileiro. fala English? He Fala said, inglês? yeah. Ele falou assim. And I started to talk to him. E aí eu comecei a falar com ele. Anyway, we got on the plane. Aí a gente entrou no avião. He was sitting in another seat. Ele estava sentado num outro But lugar. I said to him, when we get off the plane in Auckland, Aí eu falei para ele, quando a gente sair do avião em Auckland, come with me and let's have something to eat. vamos comigo pra gente comer um negócio junto. And so we went and had something to eat. Aí a gente foi comer um negócio junto. And we got talking. E aí a gente ficou conversando. And I was just asking him all about his life. E aí eu comecei a perguntar para ele da vida dele. I didn't tell him what I did. Não perguntei para ele, eu não falei para ele o I que eu didn't tell him fazia. anything about my life. Não falei para ele nada da minha I vida. just simply asked him all about his life. Só perguntei para ele da vida dele. But eventually he started to ask me about mine. Mas eventualmente ele perguntou para mim da minha vida. And he said, what do you do? E aí ele perguntou para mim, o que você faz? You know, just a little side note here. Só para te dar uma observação aqui. It's really easy to share the gospel of Christ. É muito fácil compartilhar o evangelho de All you have Jesus. to do is ask people about them. Tudo que você precisa fazer é perguntar para as pessoas sobre eles. Because generally people like to talk about themselves. Porque normalmente as pessoas gostam de falar delas mesmas. You just keep asking questions. Só pergunta. But eventually, Mas, eventualmente, 99% of the time, 99% das that vezes, person will ask you uma hora ou outra aquela pessoa vai te perguntar about your life. sobre a sua vida. And because they're going to ask you about your E aí life, na hora que eles perguntarem sobre a sua this vida, opens up opportunity to share the isso gospel. abre uma oportunidade para você falar do evangelho. It's actually not that hard. Não é difícil. So he asked me eventually, Então ele perguntou para mim, what do you do? o que você faz? I said, what do you mean, what do I do? Eu falei, como assim, o que He eu goes, faço? what do you do for work? O que você faz? Qual que é o seu trabalho? Well, you're probably not going to believe me, Aí eu falei para ele, provavelmente você não vai acreditar em mim. but I'm actually a minister. Mas eu sou pastor. I'm a pastor. And he didn't believe me at first, E ele não acreditou em mim. probably because of the way I dressed. Provavelmente pelo jeito que eu estava He vestido. had a misconception of what a pastor looked Ele like. tinha uma concepção errada daquilo You know, que o pastor deveria He vestir. thought I needed to have a white collar around Ele my achou que eu neck. tinha que ter uma blusa social, né? And I started to talk to him about the E gospel. eu comecei a falar para ele sobre o evangelho. On the plane from Auckland over here, E aí, de Auckland até aqui, he sat next to me on the plane. ele sentou do meu lado no avião. It's another whole story. Aí outra história que eu preciso Let me contar. quickly tell you. Eu vou falar para você rápido assim. I got upgraded to business class. Vira e mexe eu ganho um upgrade, né? Então eu viajo bem. Thank you, Jesus. Eu tava agradecendo a Jesus que eu ganhei um upgrade, eu tava lá na primeira classe. Né? And he was in economy, E ele tava na classe econômica. but there was a spare seat next to me. Mas do meu lado tinha um lugar vago. So I said to him, hey man, just sit down. Aí eu falei para ele, He senta put, aqui, cara. he put his bags back in economy, Ele botou a bolsa dele lá na econômica. but he came back up to where I Aí ele was. voltou onde eu tava. And I said, have a seat, man. Aí eu falei, senta aí, cara. You never know. Você nunca sabe, né? You may get away with it. Vai que passa. Well, he sat down there. Daí ele sentou. Everybody's still walking on the plane. Todo mundo tava andando ainda no avião. Nobody's saying anything. Ninguém falou nada. Him and I are laughing. Aí ele e eu tava 'Cause rindo. I'm like, bro, you could get away with Que eu this. tava assim, cara, vai funcionar, vai Next you funcionar. know, they tell us the doors are closed. E aí eles falam lá no alto-falante, não, vou fechar a porta. In other words, all the passengers have Em boarded. outras palavras, todos os passageiros já He's entraram. still sitting Ele there. ainda tá sentado na primeira The classe. plane starts to take off. Aí o avião começou a decolar. He's still sitting Ele there. ainda tá na primeira He classe. flies all the way to E ele Buenos veio de Aires. Auckland até a Argentina. And he's never been in business E ele class. nunca pisou na primeira classe.
But it was a cool thing for him. He was Para ele, ele amazed. estava no céu, literalmente, né? But that's not the point of the story. Mas esse não é o ponto da história. I just wanted to tell you, I thought it was cool Eu achei que era legal, então eu resolvi falar para that você he got to sit in business class que ele sentou na primeira classe. because he was laughing. Porque He was, ele riu a viagem inteira. he couldn't believe all the things Ele that não happened in business acreditava o que class. acontecia na primeira classe. Has anybody ever traveled Alguém business aqui class já before? viajou na primeira classe alguma vez? Não? No one. Ninguém. Oh man, you don't know what you're missing out Você on. não sabe o que você tá perdendo, cara. I was telling Pedro Eu actually, tava falando pro Pedro, it's better that you don't know what it's like. é melhor que você nunca saiba o que acontece na primeira Because for classe. years I only traveled in economy. Porque por anos e anos eu só viajei de econômica, né? But once I traveled in business class, Mas na hora que eu viajei a primeira I vez na never primeira wanted classe, to go- I never nunca wanted mais to eu go quis back voltar there. para a classe econômica. so sometimes I think it's better not knowing. Às vezes eu acho melhor você nunca ver a primeira classe. But anyway, Enfim, nada a ver com o que eu tô falando. halfway through that trip, because Na metade da viagem, it's a 12-hour flight from Auckland to são Buenos 12 Aires. horas de voo, né, de Auckland He até was Buenos asking me Aires. about Jesus. Aí ele começou a perguntar para mim sobre Jesus. And at one point in that 12-hour flight, E aí, no meio daquela viagem, man, I looked into his eyes as we were eu talking. olhei ele no olho, do jeito que a gente tá falando aqui. I was just filled with compassion. E por alguma razão eu fui preenchido com uma compaixão, assim, sabe? Because he started to tell me about his life and his journey. Porque ele começou a me contar da jornada dele, da vida dele. But it wasn't until I looked him in the eye. Mas foi só quando eu consegui olhar no olho dele. Because there's something powerful about what happens when we engage with people like that. Porque alguma coisa poderosa acontece quando a gente engaja com as pessoas, So olho no Peter olho. says to the crippled beggar, E aí, do mesmo jeito, Pedro falou para esse Look at mendigo: us. olha para nós. that was the first statement he Essa é a made. primeira frase que ele falou. Here's the second one. A segunda frase que ele falou foi o In Acts seguinte: chapter 3, verse no 6, versículo 6 de Atos 3. he said, look at Ele us. fala assim: olha para nós. And the man, the Bible tells us, looked at them, E aí a Bíblia diz que ele olhou para and he was eles expecting to receive some money e ele estava esperando receber dinheiro or receive something from ou them. receber algo deles. But what he expected Mas aquilo que ele esperava and what he wanted e o que ele queria wasn't really what he needed. não era aquilo que ele precisava. Because what he needed Porque o que ele precisava was what they were about to give him. era o que eles estavam prestes a dar para ele. Did you get that? Você entendeu o que eu falei? What he O expected, que ele esperava what he e o wanted que ele queria was money. era dinheiro. But what he needed Mas o que ele was precisava what they were about to give him. era o que Pedro estava prestes a dar para ele. So Peter said this Aí to him. Pedro disse para ele o seguinte: Silver and gold I prata do not have, e ouro eu não tenho, but what I do have mas o que eu tenho I give to you. eu te dou. In the name of Em Jesus nome Christ de of Jesus Nazareth, Cristo Nazareno, walk. levante e anda. And you know the story, we E aí, just read você it. conhece a história, a gente acabou de ler. The man got up that day O homem levanta and he walked e anda. and he started to leap and E aí ele praise começa a God. pular, dançar And he e adorar a started Deus. to express gratitude to E ele God. começa a expressar a gratidão dele a Deus. But I love this, what Peter said. Mas o que eu acho interessante a respeito disso, And I want you to hear this e morning. eu quero que você escute isso com bastante atenção, Because one part of Peter's statement, porque uma parte da frase que Pedro falou, I feel like our human nature eu acho que a nossa natureza humana can too often dwell on. pode acabar habitando nessa parte I do que ele feel like falou. our paradigm, the way we think, Eu acho que o paradigma, a maneira que a gente pensa, can dwell too much on one part of this pode ser statement. determinada por uma pequena frase dessa frase que ele disse. Peter says, Uma pequena parte silver dessa and frase. gold I do not Pedro have. fala assim, ó, prata e ouro eu não tenho. I don't have Eu não tenho what you're asking for. aquilo que você está me pedindo. But the second part of the Mas a statement, segunda parte da frase, Peter says this. Pedro diz o seguinte: But what I do have, mas o que eu tenho, I give to you. eu dou. That's beautiful. E isso aqui é See, I fantástico. want to focus on this one line Eu quero here. focar nessa única linha aqui. What I do have. O que eu tenho. Isn't that amazing? É incrível isso. See, some of you are like, what are you talking about, preacher? Alguns de vocês estão assim, tá, mas o que você tem a ver com o que você está falando? Think about this for a minute. Pensa nisso. He says, silver and gold I don't Ele have. fala, ouro nem prata eu não tenho. But Mas what I do have, o que eu tenho, I give to you. eu te dou. See, this is what happens to us in Eu acho que é isso que acontece com a gente, our natural paradigm. nos nossos paradigmas naturais. This is where we live too often. Normalmente a gente vive nessa região. Oh, I don't have Eu não silver tenho. and gold. Ouro nem prata. I don't have whatever it may be. Eu não tenho, seja lá o que for. You see, what you and I can do, Que muitas das vezes eu we e say, você, oh, I don't have this. eu não tenho isso. I don't have that. Eu não tenho aquilo. I'm not able to do this. Eu sou incapaz de fazer But that's isso. where we stop. E aí a gente para aqui.
But God doesn't want us to stop at what we don't have. Mas Deus não quer que a gente pare naquilo que a gente não tem. The question is this. A pergunta é a seguinte: What do you have? o que você tem? Because everybody has Porque something. todo mundo tem algo. But too many of us stop at, oh, I Mas don't have muitos de that. nós acabamos parando naquilo que a gente não tem. I can't do that. Ah, eu não posso fazer isso. And that's where we stop. E aí a gente para aqui. But something needs to change in our Mas algo mindset. precisa mudar na nossa mentalidade. What about what we do E a gente have? precisa começar a pensar naquilo que a gente tem. How many Christians I know in the world? Quantos de cristãos eu conheço no We mundo stop at what we don't que have. param naquilo que a gente não tem? And our brain thinks about all the things that we don't E o nosso have. cérebro começa a pensar nas coisas que a But gente let não me tem. ask you a question today. Mas eu quero te fazer uma pergunta What hoje. do you have? O que é que você tem? Because I know this for Porque sure. eu sei disso com There's certeza. no way you can look me in the eye Não right tem now jeito, não tem como você me olhar no and olho tell me you have e nothing. falar pra mim que você tem nada. Because everybody Porque here todo mundo aqui has something. tem algo. And that something E aquele algo God wants us to give. pode ser aquilo que Deus quer que But você I dê. find too many Christians. Mas eu acho que muitos Like, cristãos, oh, they stop at the I don't have that. eles ficam parados no eu não tenho. Peter didn't stop there. Pedro não parou no que ele não He tinha. could have stopped there. Ele poderia ter parado ali. Amigo, Amigo, I don't have silver and gold. eu não tenho ouro nem prata. Sorry, Foi mal. got to go to church. Vou pra igreja. But Peter didn't stop there. Mas Pedro não parou ali. He said, I don't have silver and gold, my friend. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, But mas what I do have, aquilo que eu tenho, I'm going to give this to you. eu te dou. In the name of Em nome de Jesus. I want you to get up and Eu walk. quero que você levante e ande. See, too many Christians, Muitos cristãos, what we do o que a gente faz, is we stop at what we don't have. a gente para naquilo que a gente não tem. How many of us live in that kind of mentality? Quantos de nós vivemos nessa Oh, mentalidade? pastor, I don't have. Ah, eu não tenho. Oh, I don't have this. Eu não tenho isso. I can't do that. Eu não posso fazer aquilo. But have you ever thought about the second part of this Mas você statement? já pensou na segunda parte dessa frase? What do you have? E o que você tem? There's a great lesson we can learn here. Uma lição muito importante que a gente pode aprender If aqui. you're taking notes Se você gosta de anotar and you want to go to heaven, e se você quiser ir para o céu, hey, that was 100% a joke, okay? é piada isso, tá? Que eu tô falando. If you're new to church, you don't have to take notes to go Se to você heaven. é novo na igreja, você não precisa anotar para ir para o céu, tá? Não tem nada a ver. Just some of you are like, you're looking for a pen and a notepad. Quickly, give me some. Alguns de vocês estavam procurando agora um caderninho, um lugar para anotar. There's a great lesson that is present in this story Tem uma lição muito importante nessa história, for you and I today. para que eu e você possamos aprender. This is what I believe. Eu creio nisso. We are to do Nós temos que fazer what we can aquilo que a gente pode with what we have, com aquilo que a gente tem, exactly where we are, exatamente onde a gente está, for the sake of Christ. por amor de Jesus. Let me say that again. Vou dizer de novo. We are to do A gente tem que fazer what we can aquilo que a gente pode with what we have, com aquilo que a gente tem, exactly where we are. exatamente onde a gente está. Because too many people say Porque things like tem this to muita me. gente que fala para mim, por exemplo. And I wrote some of these statements down. Eu escrevi algumas frases que as pessoas falam Too para many mim. of us focus on what we don't have. Tem muita gente focada naquilo que a gente não tem. I don't have enough time. Eu não tenho tempo suficiente I para don't isso. have enough talent. Eu não tenho talento suficiente para I isso. don't have enough gift. Eu não tenho dons para isso. I don't have enough money. Eu não tenho dinheiro suficiente I para don't isso. have the mental Eu capacity. não tenho a capacidade In mental other para words, isso. I'm not smart enough. Em outras palavras, eu não sou inteligente o Too many suficiente. Christians Tem muitos can cristãos focus on these sort of que things focam nessas and a coisas whole lot more that I haven't e mentioned. mais um monte de outras coisas que eu não But the mencionei. question still Mas a remains. pergunta ainda What permanece. do you O have? que é que você tem? Because we can do something. Porque todos nós podemos fazer algo. We can. Todos nós With podemos. the things that we Com as have coisas que a gente tem right now agora, in our current situation. na situação onde você está agora, I find too many of us. eu já percebi que muitos de nós I'll give some money. pensam assim, eu vou dar dinheiro All I need is a little more before I give. quando eu tiver um pouquinho mais. I hear that so much. Eu escuto isso o tempo todo. I would give more time Eu investiria mais tempo if nisso I had more se time. eu tivesse mais But tempo I don't nisso. have enough of it right now. Mas eu não tenho tempo para isso agora. Listen, can I tell you something really honestly? Posso te dizer um negócio sinceramente? Please take this in the grace that it comes. Por favor, não me entenda errado na hora que eu disser None of isso. us have any more time than anybody else. Nenhum de nós tem mais tempo do que nenhum de nós. We all have the same amount of time. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Well, what are you going to do with it? A pergunta é o que você vai fazer com o seu tempo? Because so many of us, Muitos de nós, we have to understand a gente precisa entender that we are to do que a gente tem que fazer what we can
o que a gente pode fazer with what we have, com o que a gente tem, where we are right now, exatamente onde a gente está agora, for the sake of Christ. por amor de Jesus. This is what Peter did that day. Foi isso que Pedro fez ali. Silver and gold, man, I don't have that. Prata e ouro eu não tenho. I'm not that. I don't have the money right Eu now, não tenho dinheiro agora, but I do have this. mas eu tenho outra coisa. What is it you have? O que é que você tem? You see, you know the story of Moses? Talvez você conheça a história de Moisés. He leads 3 million plus people Mais ou menos uns 3 milhões de pessoas no out deserto of captivity into que freedom. ele tira da escravidão para a But liberdade. before he does all of those things Mas with antes God, dele fazer todas essas coisas, God speaks to Moses, Deus chega para Moisés and he says this to Moses: e ele fala o seguinte para Moisés: what is in your hand? o que você tem nas suas mãos? And Moses had a shepherd's staff. E Moisés tinha um cajado de pastor. That was a form of his income. Era o jeito que ele ganhava dinheiro. This was a representation of his life. Era a representação daquilo que significava a vida It's what dele. Moses had been doing for 40 plus years in the Moisés desert. fazia isso há uns 40 e poucos anos já no He'd deserto. been looking after some sheep, Ele tomava conta de ovelhas. and God says to him, E aí Deus fala para ele: o what is in your hand? que está na sua mão? And Moses says, a staff. E Moisés fala: um cajado. God says, throw that thing in your hand on the ground. Aí Deus fala para ele assim: joga o seu cajado no chão. And if you know the story, Se você conhece a história, God turns that staff into a snake. Deus transforma aquele cajado numa But here's my point in uma telling you that story. E o ponto da história é o seguinte: God didn't ask him, Deus não pediu para ele, what don't you have? não perguntou para ele o que você não tem. What do you lack, Moses? Deus não perguntou para ele o que estava If faltando you para read ele. the story, Você lê a história. Moses was more than happy to tell God what he didn't have. Moisés falou para ele um monte de coisa que ele não tinha. Oh, I can't speak. Ah, eu não falo bem. Oh, what if they ask me about you? Well, who do I say you are? Eu não sei quem você é. Oh, I'm not good enough. Eu não sou bom o I'm suficiente. not smart enough, Eu não God. sou inteligente o You suficiente. can read this in the book of Exodus. Se você lê Êxodo, você vai encontrar essa Moses história. was very happy to tell God what he didn't have. Moisés estava perfeitamente contente em But dizer para then Deus que God ele não says tinha. to Moses, Daí Deus fala para ele: what is that in your hand? o que é isso na sua mão? Throw it on the ground. Joga no chão. And God turns it into a snake. E Deus transforma aquilo numa cobra. See, here's the point. O ponto é o seguinte: God will always use what's in your hand Deus sempre usa o que está na sua mão to produce what is in your heart. para reproduzir o que está no seu coração. Too many of us are looking and chasing for dreams and visions and whatever Muitos else. de nós estão procurando por sonhos e But projetos God e will um bring monte de about coisa. those dreams. Mas Deus só vai trazer essas God coisas para a will realidade. bring about His purpose. Deus só vai realizar o propósito dele na God will sua bring vida. about His plan Deus só vai realizar o plano dele na sua through vida what is in your hand. se você colocar à disposição dele aquilo que está na Does sua that mão. make sense this Faz morning? sentido isso? He said to Moses, what is in Ele your fala para hand? Moisés: o que está na sua mão, Moisés? See, God gives us Deus dá para nós what is in our hearts aquilo que está no nosso coração through what is in our através hands. daquilo que está na sua mão. In other words, Em what outras palavras, do you E o have que você tem na sua mão that you can give right que now você pode começar a usar agora for the cause of Christ? por amor de Jesus? Because everybody has something to Porque give. todo mundo tem algo para dar. Everybody. Todo mundo. And here's a reality for us. E a realidade é o seguinte: We can't all do everything, não tem como a gente fazer tudo, but we definitely can do something. mas a gente pode fazer alguma coisa. What do you have? O que você tem? I was thinking about a few things in my life. Estava pensando em algumas coisas na minha vida. When I was about 19 years of age, Quando eu tinha uns 19 anos de I idade. got saved when I was 17. Eu fui salvo quando eu tinha 17. To give you the context of my life at that point, Só para você entender a minha vida naquele ponto, rapidinho. I didn't think I was very smart. Eu nunca pensei que eu era um cara muito inteligente. I didn't think I was very gifted. Nunca pensei que eu era um cara muito talentoso. I certainly didn't think I was talented. Certamente eu não pensei que eu tinha muitos dons. As a matter of fact, I had quite a low self-esteem. Na verdade, eu tinha uma autoestima muito baixa. But I remember I rang up my youth pastor. Eu lembro que um dia desses eu liguei pro meu pastor de His name was jovens. Phil. O nome dele era Phil. And I said, Phil, Falei: Phil, I don't have a lot of things. eu não tenho um monte de coisas. Like I can't sing. Eu não posso cantar. I can't play music. Eu não posso tocar. I certainly can't talk. Certamente eu não consigo falar muito But hey, bem. listen, I've got like 2 afternoons a week. Mas eu tenho 2 tardes por semana. That maybe if you wanted, Se você quiser, I could come into the office and help out in some way. eu posso ir no escritório e arrumar e ajudar de algum jeito. And if you know anything about church, E se você you conhece alguma you coisa say sobre a that, igreja, you say that to a pastor, se você falar para um pastor que você tem tempo livre, they will be all over you, telling you what they eles need. vão pegar você
para fazer tudo que puder fazer. So he was quick to tell me, Então ele falou para mim Dan, rapidão I don't assim. need all those things. Falei, Dan, eu não preciso de nada disso. But what you have, Mas isso aí que você tem, I'll take it. eu recebo. And so I went in for 2 afternoons a Então week. toda semana eu ia lá 2 tardes. And I used to sometimes answer the phones. E aí eu atendia o telefone. I remember I used to lick stamps and put them on envelopes. Eu lembro que parte do meu trabalho era lamber selo e botar nos envelopes. Because I think back then there was no emails. Porque naquela época não tinha e-mail. So we used to send them, in a Então a mailbox. gente mandava carta para as pessoas, So para we would convidar para a igreja. send newsletters out, Então a gente mandava cartas put them in the e envelopes. anunciados. So I used to fold the newsletters, Então eu trabalhava assim, eu dobrava as cartas, put them in the envelopes, botava no envelope, then like lambia o envelope. lick. Do that properly. Ele falou para imitar ele. You gotta translate, man. You gotta Tem que translate. traduzir, né? Good. Perfecto. I used to lick the envelopes, Eu lambia os shut envelopes, the envelope, fechava, put a stamp onto the envelope, botava o selo no envelope, and put it into the box that was going to be sent out to all the young botava numa people. caixa que a gente ia mandar para os You jovens. see, I didn't have a lot of things, Eu não tinha um monte de coisa, but what I did have mas o que eu tinha was a few hours in an afternoon, era algumas horas na and tarde. so I gave those few hours. Então eu dei aquelas horas. I was thinking about another thing. Outra coisa que aconteceu comigo, I got involved in a drug and alcohol program, eu helping acabei me young men. envolvendo num programa de reabilitação para pessoas Just com helping problema de drogas. young men on drugs and alcohol. Ajudando jovens a sair das drogas. Aqui no Brasil a gente And chama de desafio I jovem. was working full time at the time. E eu trabalhava em tempo integral, outro But trabalho. I really wanted to help this ministry. Mas eu queria ajudar esse ministério. So I went to my boss Então eu cheguei no meu chefe and I said, I want to take 1 day a week off. e eu falei para ele, eu quero deixar de trabalhar um And dia. I want to go help this E organization. eu quero ir ajudar essa organização. And he thought I was crazy. Ele achou que eu era meio doido. He's like, why would you do that for? Ele falou, por que você vai fazer isso, cara? And I quickly told him, Aí eu falei para ele, I just want to help some people. eu quero ajudar umas pessoas. I'm a Christian Eu sou cristão and I want to serve these young e men. eu quero servir essas pessoas. So he thought I was an idiot. Ele achou que eu era um idiota, As a matter of fact, para falar a verdade. he literally swore at me that day. Ele me xingou naquele dia, Said all kinds of words that weren't Christian. falou para mim todas as palavras que não são Because he cristãs just que thought você I conhece. was he just thought I was crazy to do Ele that. pensou que eu era um cara meio doido de fazer isso. And now it made sense to me because it does seem crazy. Porque faz sentido para mim, porque parece meio Why loucura would you mesmo. give up 1 day of paid work Por que você ia desistir e ganhar um dia menos de to go trabalho help young men who are on drugs para ajudar pessoas que estão com problema de drogas? for no money? Para ganhar nada. It doesn't make sense. Não faz sentido nenhum. But what I did have Mas o que eu tinha, was I had a heart eu tinha um that coração wanted to help some people. que queria ajudar as pessoas. So I did that for 18 months. Então eu fiz isso por 1 ano e meio. Just went and served at this place every Monday of my life. Toda segunda-feira eu ia lá e eu 6 servia nesse a.m. lugar. to 6 p.m. De 6 da manhã às 6 da Just tarde. did whatever they wanted. Seja lá o que eles queriam que eu fizesse, eu Because fazia. what I did have Porque eu tinha a heart to help. Eu tinha um coração que queria Didn't have a ajudar. whole lot of other Eu things, não tinha muitas coisas, but that's what I did have. mas é o que eu tinha. Here's another thing I thought about Mais this outra week. coisa. I was at a shop the other day buying food for my family. Outro dia eu estava fazendo comprando comida. I love chicken, Eu amo frango. frango, picanha. Oh, Picanha. Gloria. Are we eating meat today? Yeah. Oh, churrasco. É. We're going to eat some meat today again. Nós vamos comer churrasco de novo. My message, I'm going to finish my message real soon Vou acabar a mensagem já já. because I need to go eat. No, I'm Que eu joking, preciso comer. Não, brincadeira. but I will finish soon. You okay? Mas eu tô acabando já. Tá tudo bem? You still Tudo okay? bem? You Tá with todo me? mundo acordado? Hein? Hey, listen, I want to challenge you this morning. Eu quero te dar um desafio hoje de manhã. I want to encourage you, but I want to challenge Eu you. quero te encorajar, mas eu quero te dar um desafio hoje de I manhã. find, look, I live in Australia, Eu moro na Austrália. and I'm sure it's the same here. E eu tenho certeza que aqui é do mesmo But jeito. I find too many Australians where I live. Mas eu vejo que muitos australianos onde eu They moro, always say what they don't have, eles sempre falam sobre as coisas que eles não têm. but not many of them say, "But this is what I do have." Mas não tem muitos deles que falam isso, é o que eu... And I want to tenho. challenge your mind today. Eu quero desafiar a sua mente. What do you have? O que você tem? And the other day, Outro I dia, went and bought my family some chicken and chips. eu Batata saí frita. para comprar e Frango batata frita. comprei frango com batata frita. Is that right? Yeah? Yeah. Next time you preach in Portuguese, man. And I paid for our chicken and chips. E aí eu paguei pelo frango, pelas batatas. And then a lady came up after me to buy a meal, whatever she was buying. E aí uma senhora veio depois de mim para comprar alguma coisa. And she forgot to get her money out of the car.
E ela esqueceu o dinheiro dela no carro. So I could hear her saying, sorry, desculpa, desculpa. E eu vi ela falando, desculpa, esqueci. All these Portuguese words are coming to As me. palavras em português estão vindo na minha mente. She said, sorry, I don't have my money. Let me just go to the car. Ela falou assim, desculpa, eu vou voltar no carro para pegar o dinheiro. And they said, no problems. E aí eles falaram, So beleza, tranquilo. she walked out of the shop Aí ela saiu do and went to her car. mercado, foi no So I carro. stood there Eu fiquei ali and I thought to myself, e eu pensei, hey, I'm going to pay for a meal. vou pagar esse lanche So I dela. went straight to the counter. Então eu fui lá no caixa. I said, whatever she ordered, I'm paying for Aí eu falei it. para elas, seja lá o que ela comprou, eu vou pagar. Now the lady behind the counter was like, do you know her? Aí a senhora que estava no caixa falou assim, você conhece ela? I've never met her in my life. Eu falei, não conheço não. But I said, I just want to pay for Bom, it. quero pagar. So it was something like $38. $38 mais ou menos. And I paid for her meal. Aí eu paguei. And I went and stood to the side where I was. E aí eu saí e fiquei lá She no lado came onde eu rushing estava. back in Aí ela veio and she went to correndo pay for the meal. e ela queria pagar. And then they said to her, Aí eles falaram para ela o your seguinte, meal's already paid for. seu lanche já tá pago já. And she's like looking very like confused. Aí ela ficou meio confusa. Assim. And then they said, oh, that young man over there paid Falou, for aquele it. cara ali pagou para você. And I saw her turn around and look at me. E aí eu vi ela virou para mim e olhou. And I looked at her. Aí eu olhei para She ela. was maybe in her 60s, this lady. Acho que ela tinha uns 60 anos de idade. And she was very, very perplexed, challenged, E ela shocked. tava se sentindo perplexa. And she came over to me. E ela olhou para mim, veio até mim. And she said, why would you do that? E ela falou assim, por que você fez isso? And I said, well, can I really tell you why I did it? Aí eu falei para ela assim, posso te falar por que eu fiz? She said, sure. Ela falou, tá, tudo I bem. said, well, I'm a Christian. Eu sou cristão And this is what part of the things what Jesus teaches us. e isso faz parte daquilo que Jesus ensina para nós. To be generous and think about others. Ser generoso, pensar nos And outros. she literally started to cry. E ela começou a chorar. And I said, how has your week been? E aí eu perguntei para ela, como é que tá a And sua semana? she said to me she was on the way to the hospital E ela falou que ela estava indo para o hospital because her husband suffered a severe stroke. porque o marido dela tinha And she was sofrido having the worst- um derrame. The worst week of her life. E ela estava na pior semana So I da just vida said, dela. I asked if I could pray for her. E aí eu perguntei para ela se ela podia orar, se eu So podia orar por I ela. prayed for her, E eu orei por ela, shared the gospel, compartilhei o evangelho and she went on her way. e ela saiu. You see, what did I have? O que eu tinha? I had $38, Eu tinha $30. but I could have stood there and thought to myself, Eu podia ter deixado para lá. not my problem. Mas o meu problema, Why would I pay for her meal? por que eu ia pagar? Por que eu ia pagar? I Não é don't have the problema meu isso. I don't have the $38. Eu não tenho $38. I've got a wife and 3 children. Eu tenho uma esposa, I've 3 got all my own filhos. bills. Eu tenho minhas contas para I've got pagar. my own challenges. Eu tenho meus desafios. But the question is not what I don't have. Mas a pergunta não é o que eu não tenho. The question that needs to be A answered is pergunta what que eu do preciso I fazer é have? o que eu tenho. And in that E situation, naquela situação, I had the $35, the eu tinha $38. 35, $38. You see, this is, I believe, something where we need to change Eu our acredito que thinking. isso é um negócio que a gente precisa mudar na nossa mentalidade. Because so many of us stop at what I don't Muitos de have. nós param naquilo que a gente não tem. Oh, I don't have this, I don't have that. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. But that's not the question. Essa não é a pergunta. The question is A this. pergunta é a seguinte: What do you o que você have? tem? Because that very thing you have, Porque aquilo que você tem, that gift, aquele dom, that talent, aquele talento, that finance, aquelas finanças, whatever it may be for you, seja lá o que for para você, you have it to give você tem porque Deus quer que você dê. or not. Ou não, Ultimately, it's up to you. você que decide. But that's what I want to share with you this Mas é o morning. que eu queria compartilhar com você What do essa you manhã. have to give? O que você tem? What do I have? O que eu tenho? I want to live like that as a Christian. Eu quero Amen? viver desse jeito como cristão, That's amém? how I want to live. Eu quero viver assim. I don't want to live thinking about what I don't have. Eu não quero viver pensando naquilo que eu não tenho. I don't want to live in that world. Não quero viver nesse mundo. Oh, I can't do that. Ah, não dá pra fazer Oh, isso. it's not possible. Ah, não é, Oh, I don't impossível. have the money. Ah, eu não tenho dinheiro. Oh, I don't have the time. Ah, eu não tenho tempo. Oh, I don't have the gift. Ah, eu não tenho Oh, dom. I don't have that talent. Ah, eu não tenho talento. That's a level of mentality Isso é um nível de that mentalidade doesn't produce much change. que não produz mudança What nenhuma. brings about change O que produz is mudança a mentality that says, é uma mentalidade que I diz: may not have this, talvez eu não tenha isso, but I'll tell you what I do have. mas eu vou te dizer o que eu I tenho. have Jesus Christ. Eu tenho Jesus, I have the grace of eu God. tenho graça, I have the goodness of God. eu tenho a bondade I de have Deus, His mercy in my eu heart. tenho misericórdia, I have His love in my eu tenho heart. amor, And what I do e have, o que eu tenho, I am going to give it to you. eu vou te dar. Not because I'm worried about what God Não porque eu estou thinks, pensando a respeito daquilo que but Deus pensa, simply because I know how much mas He loves simplesmente me. porque eu sei o quanto Ele me I ama, know what He has given eu to sei o me. quanto Ele me deu, And so because I have that e something, porque eu tenho esse algo, then I must give it away. então eu tenho que dar esse algo. And in that place, E nessa something posição, powerful takes as coisas place, começam a acontecer. both in our Tanto lives, na nossa vida, but also in the lives of mas others também that na we're vida das engaging pessoas que with. estão se enganjando Because com a this gente. situation Porque nessa with situação, Peter and com John Pedro e João, and this
crippled beggar, E esse mendigo this que era would have aleijado, been powerful isso teria sido for poderoso Peter and John, para Pedro e João, but also for the crippled beggar. mas também para o aleijado. Something dramatically changed in both their lives. Algo mudou na vida de todos eles, Simply because Peter thought. simplesmente porque Pedro pensou. He didn't think below the Ele line. não pensou abaixo He da thought linha, above the ele line. pensou acima He da didn't linha. think about lack. Ele não pensou no mínimo, Oh, think about that for a ele não minute. pensou na falta, He didn't think about lack. ele não pensou naquilo que ele tinha falta. Oh, I don't have silver and gold. Ah, eu não tenho ouro, não tenho Because if prata. that's all he thought, Porque se ele tivesse pensado só that's nisso, where the story would stop. a história teria parado ali. But he said, no, Mas ele falou, não, I don't have this. eu não tenho isso. I do lack this right Eu tenho now. falta disso. Oh, but I'm going to tell you what Mas I eu do vou te dizer have. aquilo que eu tenho. And that very thing that I E have, aquilo que eu tenho, I am going to give this to eu vou te dar. you. And it's called Jesus. E isso se chama Jesus. You see, here's the point. O ponto da mensagem é o seguinte: If Christ lives in you, se Jesus vive em você, then you have all that you need. você tem tudo que você precisa. That's the point of the whole story. O ponto da história é If esse. you have Jesus, Você tem Jesus. you have everything that you Você tem need. tudo que você precisa. Because with Jesus Porque com Jesus, comes all the grace of heaven upon our toda a lives. graça do céu vem na nossa vida. And if you think about it practically, Se você pensar de maneira prática, you have the time, você tem tempo, you have the talent, você tem talento, you have the gift, você tem dom, you have the você finance. tem dinheiro. Hear this in the grace that comes again. E, mais uma vez, não me entenda mal. Don't tell me you don't have the money. Você não precisa falar pra mim, eu não tenho dinheiro. I know it's not nice and comfortable to talk about money in church. Falar de dinheiro na igreja é a pior coisa que tem. Because I understand Brazil's culture. Porque eu entendo a cultura brasileira. And I've been here a lot. Some of you may not know. I've been here a lot. Eu já estive no Brasil aqui várias vezes. Up and down this country many De times. norte a sul nesse país. I've seen guys on TV, preachers. Eu vejo as pessoas na televisão, You os know, pregadores da that televisão. cowboy hat, Voldemir or whatever. O cowboy com um chapelão lá. I've seen these guys. Eu já vi o que eles fazem. You know, when I first came, I'd say to Na Pedro, primeira vez que eu vim aqui, Pedro, turn the TV. I want to see that guy. ele falava pra mim, liga a televisão, eu quero ver os caras And aí he pregando. would translate for E me. ele traduzia pra mim o que os caras estavam falando na And we would televisão. often laugh E a gente morria de rir, because it is kind of funny, porque é engraçado o que eles but it's fazem. also really disgusting. Mas também é bem nojento o que eles Because fazem. these men are using the Porque eles estão gospel usando o evangelho to rule over people's lives, para reinar sobre a vida das to take pessoas, money from them. para extorquir dinheiro deles. It's horrible, É horrível isso. but nonetheless, Mas mesmo it's assim, still true in the Bible também é verdade that money is a powerful thing. que na Bíblia diz para nós que dinheiro é um negócio poderoso. But the important thing is to understand the heart of God towards us. E aí a gente precisa entender como Deus pensa a respeito de dinheiro. Amen. Amém? It's important to understand the heart of God É towards importante us. entender como Deus pensa When a it nosso comes to respeito e a money respeito de in our dinheiro. lives. Quando se trata de dinheiro na nossa Because vida. let me say this to you right now. I Deixa eu want te you falar to um hear me. negócio. Eu quero que você ouça isso. This part's not in my message, Essa parte tem nada a ver com a minha but I mensagem. feel like talking about it for Mas a eu acho que eu moment. deveria falar rapidinho aqui. If you never gave 1 cent to God, Se você nunca der um centavo para Deus. and I know in Capella we don't talk much about Eu sei money. que aqui na capela a gente não fala muito de dinheiro. In our churches in Australia we don't talk about Na money nossa much. igreja a gente não fala sobre dinheiro também. But if you never give 1 cent Mas se você nunca der um centavo this para Deus, day desse dia until the day that you die, até o dia que você morrer, understand God deeply loves you. Deus te ama do mesmo jeito. That's pretty cool. He cares about you. Ele se importa contigo. Whether you give him nothing, Se você der, whether you do something, ou se você fizer whether alguma you coisa, serve him or not, se você servir ou não, God still loves you. Deus te ama do mesmo jeito. His love for you is not based on all of that. O amor de Deus por você não é baseado em nada disso. But here's the flip side of that coin. Aí do outro lado da moeda, When you realize how deeply loved you quando are, você entende o quão profundamente você é amado, this is why you give. aí você encontra o porquê você This se is doa, why you serve. porquê você serve. Amen. Amém? Think about that. Pensa nisso. My wife and I, Eu e minha esposa, por exemplo. we've been tithing and giving for years. A gente, já são anos que a gente dizime, We've been que a serving gente in our local church for doa, a gente years. serve por anos e We've anos. been helping with our time, energy, gift and A talents. gente ajuda com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos talentos. We don't have a whole lot of A things, gente não tem um monte de coisas, but we do have some things. mas as coisas que a gente tem And all of that doing that we do for e God, tudo aquilo que a gente faz para Deus, we're not doing it because we want God's a love. gente não faz porque a gente quer receber o amor de Deus. It's because we know how much we are A loved. gente faz porque a gente sabe que já recebeu esse amor de Deus. Amen. That's a Amém? different way to think. É uma maneira diferente de pensar. So when it comes to finance, Então, quando se fala de dinheiro, por you exemplo, can't tell me you don't have none. você não tem como você falar para não tem nada. Because I know you do. Porque eu sei que você tem. But you have to understand, Mas você precisa entender it's not about what you don't have. que não tem nada a ver com aquilo que você não tem. The question you and I need to answer is, A
a pergunta que a gente precisa responder what is it I do é have? o que é que você tem? And then that very thing we have, E essa coisa aí que você tem, whether it's our gift, talent, or whatever seja lá else talento, tempo, dinheiro, seja lá o que for, that we give, que a gente entrega. because something powerful happens in our life Porque as coisas começam a acontecer na nossa vida and in the lives of those that e we na vida see. daqueles que estão na nossa volta quando a gente faz So isso. two things this morning. Duas coisas que a gente falou Peter essa manhã. says, look at us, Olhe para nós, because there's something powerful about engaging with que a human gente beings precisa like that. aprender quão poderoso é engajar as pessoas And olho then no olho. Peter makes this statement. E aí Pedro fala, I don't have silver and não gold, tenho ouro nem prata, but what I do have, mas o que eu tenho, I will give it to you. eu vou dar para você. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Rise up and walk. Levante e ande. And I pray that in your life this Eu oro que morning, na sua vida, that your mentality can shift. a sua mentalidade possa ser transformada. If all you think about is what you Se don't tudo have, que você pensa é só o que você não tem, maybe your paradigm is what you lack. talvez você esteja num paradigma que você I pensa pray só the o que você tem Holy falta. Spirit shifts your A minha mindset this oração é para que o morning Espírito Santo transforme a sua from mentalidade what essa you manhã. to think about what you don't Para parar have, de pensar naquilo que você não tem but start to more focus on what e you do começar a have. focar naquilo que você tem. And the thing that you have, E as coisas que você tem, you and I give that to que Christ. você e eu sejamos prontos para And out of entregar isso para that Jesus. spirit, that heart, and that E attitude, com esse espírito, com essa atitude, we see the church and the kingdom of God a gente vai ver a advance. igreja e o reino de Deus avançar. And we see more people find E out a who gente vai ver Jesus mais really pessoas is. encontrarem Jesus How por quem Ele amazing é. He is. Quão Amen. incrível Ele é. Amém?